Olá pessoal, aqui é o Benhur, sou professor de vocês da disciplina de Estatística Geral 1. Então vamos dar início à nossa primeira aula. Começando pelo começo, né, gente? O que é estatística? Como vocês podem ver nessa definição que eu apresento aqui, estatística é a ciência que se ocupa dos métodos para obtenção, resumo e análise de dados. Essas análises, em última instância, vão gerar informações úteis dos dados, com as quais nós podemos tirar conclusões que irão auxiliar os pesquisadores ou as pessoas interessadas no estudo sendo conduzido a tomarem as decisões que sejam convenientes. De fato, pessoal, a estatística é utilizada por nós no nosso dia a dia. Por exemplo, quando vocês fazem uma pesquisa sobre algum estabelecimento comercial lá no Google, uma das informações que vocês conseguem obter é sobre horários de pico, certo? Aqui eu estou mostrando, por exemplo, esses dados para a hamburgueria Madeiro, lá na Avenida João Valic. Então o que nós vemos aqui é a frequência com que os consumidores vão a esse restaurante ao longo do dia. Então aqui nós temos as horas do dia, né? E aqui nós temos a frequência nessas barras, né? O que nós vemos? Que aqui entre 11 horas e 15 nós temos um pico de pessoas que vão almoçar lá nesse restaurante, certo? Porém, entre as 18 e as 22 aqui é o horário que mais pessoas vão comer lá, na hora da janta, certo? Então nós estamos obtendo dados, apresentando eles de maneira organizada e extraindo informação destes dados. Isto é estatística, conforme a definição que eu apresentei no slide anterior. Como já deve estar ficando óbvio para vocês, né, pelas definições que nós demos antes, a estatística está presente em muitas áreas do mundo moderno, né? Aqui tem uma breve lista de algumas áreas onde a estatística está presente. Um dos exemplos são processos produtivos e industriais. Imagine uma empresa que produz preservativos masculinos, tá? A camisinha. Eles precisam assegurar a qualidade do produto que eles vendem, até porque o produto está associado à marca. Se o cliente comprar uma camisinha e ela não entregar o que promete, isso danifica a imagem da marca da empresa, o que implica perder dinheiro. E ninguém quer perder dinheiro, certo? Mas como que a empresa vai fazer para assegurar a qualidade do produto? As camisinhas são testadas mecanicamente, certo? Elas passam por um estresse mecânico e eles medem quanto que o material resiste até arrebentar. Obviamente, a empresa não pode testar todas as camisinhas porque o teste danifica o produto. E se eu danificar todas as camisinhas, não vou ter camisinhas para vender. Ou seja, acaba com todo o propósito da empresa, certo? Que é vender o produto. Então, o que se faz é, nós pegamos um lote, né? Então, aqui é uma caixa que pertence a um dos lotes que foi produzido na empresa, tá? Que é o meu lote. E do lote, nós vamos tirar uma amostra, certo? Peguei e tirei uma amostra. Tá. E essa é a amostra de teste, certo? Nós vamos testar as camisinhas que eu mostrei desse lote. Uma vez que eu faço os testes aqui, o que vai sair daqui? Dados, né? E é aqui que está. Falou em dados, falou em estatística, certo? A partir da análise estatística desses dados amostrais, nós vamos fazer o quê? Tirar conclusões sobre o lote inteiro. Então é aqui que entra a estatística, certo? Então, pessoal, outras áreas então de atuação da estatística: administração, marketing dos produtos, pesquisa de consumidores, tudo isso envolve dados. Quando vocês recebem uma propaganda lá no Facebook, o Facebook está usando os dados de vocês para melhor direcionar a propaganda para o público-alvo e ser mais efetivo nas vendas do anunciante. Esses algoritmos todos eles são fortemente alimentados por estatísticas. Na economia, o IBGE levanta dados sobre desemprego, inflação, PIB, etc.
E esses dados podem ser utilizados, né, pelos governantes para tomar decisões assim, de quais são as melhores políticas a serem adotadas e tal. Então, aqui é mais um exemplo onde a obtenção dos dados ajuda a tirar conclusões e auxilia na tomada de decisões. De fato, na economia existe até toda uma área chamada econometria, que é justamente dedicada a aplicar os métodos estatísticos para explicar os fenômenos que são relacionados às ciências econômicas. Na área das ciências atuariais, por exemplo, a seguradora precisa calcular os riscos que estão associados à contratação de um cliente. Estatisticamente, qual é a chance dessa pessoa precisar acionar o seguro e coletar o dinheiro, certo? Então esses riscos têm que ser calculados. Isso é feito com base em dados. E um exemplo muito atual é a epidemiologia e a farmácia, né? Já que desde o ano passado nós estamos vivenciando uma grande pandemia aqui no planeta, né? E a epidemiologia ela é alimentada pela obtenção, organização e interpretação de dados. Tudo que nós definimos antes ser o cerne da estatística como ciência, né? E na farmácia, todo mundo tem acompanhado os testes das vacinas. Esses ensaios clínicos todos passam por análises estatísticas muito rigorosas para assegurar a eficácia das vacinas e a segurança do público que vai receber as vacinas. Enfim, são muitos exemplos que poderiam ser mencionados aqui, eu poderia gastar uma aula inteira só falando sobre isso, mas a mensagem importante nesse slide é que vocês saibam que a estatística é uma ferramenta fundamental atualmente. Agora vamos a uma breve definição do que é inferência estatística. Tá? Tá escrito aqui, dar informação sobre o todo com base no conhecimento de uma parte. Tá? Então, por exemplo, a inferência estatística é isso, né? Eu tenho alguma coisa que é o todo e eu desconheço alguma característica desse todo. O que eu faço então? Eu tiro uma parte, certo? Tiro uma parte do todo, essa é a parte. Faço uma análise dessa parte e com essa análise eu tento tirar conclusões sobre o todo. Esse processo aqui, tá? Chamado de inferência. Inferência. Nós utilizamos inferência no nosso dia a dia. Por exemplo, não é preciso beber toda a garrafa para saber que o vinho é bom. Certo? A gente pode tomar só uma parte, tomar uma tacinha, que a gente vai saber que o conteúdo todo da garrafa é bom, ou não, né? Dependendo do nosso gosto, claro. Para fazer um exame de sangue, por exemplo, para ver glicemia, eu quero saber quanto tem de glicose circulando no sangue do paciente. No sangue todo, certo? Mas nós não tiramos todo o sangue da pessoa para medir a glicose. Nós tiramos só uma parte, nós fazemos a análise nessa parte, quantificamos o açúcar no sangue e com isso nós inferimos quanto tem de açúcar no sangue todo do paciente. E um exemplo bem cotidiano, bem comum, é quando a gente está cozinhando, sei lá, preparando uma sopa, eu quero saber se está bom de tempero, eu vou lá e provo uma colherinha para ver se está bom de sal, se está bom de tempero. Né? É uma prática que nós fazemos no nosso dia. Todos esses exemplos são exemplos desse processo de inferência. Né? Eu tiro uma partezinha e com a análise que eu faço nessa partezinha, eu tenho uma ideia sobre o todo. E as pesquisas em estatística, pessoal, elas são feitas com amostras, tá? Mas o pesquisador quer estender os resultados da amostra para toda a população. Então isso que eu chamei de todo aqui antes é o que em estatística nós chamamos de amostra, de população. Tá? População. Isso que eu chamei de parte aqui é o que em estatística a gente chama de amostra. Tá? Então, dando uma definição mais formal do que é a inferência em estatística, é um conjunto de procedimentos estatísticos que tem por finalidade generalizar conclusões de uma amostra para uma população, informando ou não o grau de precisão dos dados, certo? Vamos agora ao conceito de população. Então, população é a coleção completa de todos os elementos a serem estudados. Tá? Por exemplo,
no caso em que citamos anteriormente das camisinhas sendo testadas, a nossa população nesse caso seriam todas as camisinhas que pertencem àquele lote do qual nós tiramos uma amostra para testar. E isso já reforça uma outra ideia que é importante, que é essa daqui, ó, que é o fato de que população não necessariamente são pessoas, certo? Isso é algo que causa uma certa estranheza no começo, porque a palavra população, que vem do latim populus, significa povo. Então é natural a gente associar população a pessoas, né? Mas na estatística não, pode ser qualquer coisa do nosso interesse de estudo. Então cada camisinha, cada unidade de camisinha é um elemento da nossa população. Os elementos da população têm que ter uma característica em comum, certo? Que é o que define esses elementos como parte da população. Então, no caso das camisinhas, a característica em comum que elas têm é todas elas são parte do mesmo lote. Isso é a característica que define a minha população. Um outro exemplo, eu quero estudar quem vai vencer as próximas eleições para governador no Rio Grande do Sul. Quem que é a minha população nesse caso? Todos os eleitores que votam no Rio Grande do Sul. E essa é a característica que define a minha população, justamente ser um eleitor que vota no Rio Grande do Sul. Isso é o que determina quem faz parte da minha população. Outra questão é que populações podem ser finitas ou infinitas. As populações finitas são aquelas em que a gente consegue enumerar os elementos da população, como é no caso das camisinhas e dos eleitores, que eu acabei de citar. Eu consigo listar todos os eleitores que votam no Rio Grande do Sul. Eu consigo enumerar em uma lista todas as camisinhas que estão no lote do qual eu tirei uma amostra. Já as populações infinitas são aquelas em que eu não consigo fazer essa numeração. Por exemplo, se minha população fosse as estrelas do universo, eu não poderia enumerá-las numa lista. Eu não tenho como enumerar uma população infinita. Essa aqui é a ideia. Ou então, se eu estivesse fazendo um estudo sobre as águas do rio Amazonas, eu precisaria de uma forma de enumerar todas as moléculas de água que compõem o rio Amazonas? Não, isso é um absurdo, isso não faz sentido. Tá? Então, essa é a ideia da diferença, né, entre o que são populações finitas e infinitas. Tá? Outros conceitos importantes aqui no que toca a população é o conceito de censo, certo? E o conceito de parâmetro. Então, o censo é quando eu tenho aqui... desculpa, só um momento. Eu tenho aqui a minha população, né? E em vez de tirar só uma amostrinha, como eu estava falando antes, eu vou lá e avalio a população inteira, certo? Avaliei toda a população. Parâmetro, tá? É uma característica ou função matemática da população inteira. Então imagina que eu quero estudar a altura das pessoas que moram em Porto Alegre. Então minha população é todas as pessoas que moram em Porto Alegre, certo? Então uma função matemática, um parâmetro da altura dos porto-alegrenses poderia, por exemplo, ser a média. Então eu fiz o censo, né? Anotei a altura de todos os porto-alegrenses e eu calculo a média da altura em toda a população. Tá? Essa média calculada é um parâmetro. Isso é a definição de parâmetro. Passando então para o conceito de amostra. Tá? Amostra é um subconjunto da população, uma parte da população. A finalidade da amostra é representar a população, já que nós vamos utilizar a amostra para fazer inferências, né? E a amostra pode ser representativa ou não, dependendo de como eu obtive a amostra, mas idealmente nós queremos uma amostra que represente a nossa população, né? Já que o objetivo é justamente a inferência estatística. Um exemplo de amostra não representativa seria, por exemplo, digamos que estão fazendo um estudo sobre a altura dos cidadãos norte-americanos.
E aí eles tomam como uma amostra os atletas da Liga de Basquete Americana. Essa amostra não é representativa porque os atletas são muito mais altos que a maior parte da população, certo? As amostras representativas são aquelas que nós obtemos de forma aleatória, porque assim a gente não está favorecendo nenhum grupo particular da população em ser selecionado para fazer parte da amostra. Tá? E a amostragem é a metodologia que a gente usa para obter as amostras. Então existem amostragens que são aleatórias e outras não. Idealmente aquelas amostragens que são melhores, que geram amostras mais representativas, são as amostragens com esquemas de amostragem aleatório. Por fim, nós temos aqui o conceito de estatística, que são características ou funções matemáticas da amostra. Ou seja, é a mesma coisa que eu falei sobre parâmetros, só que dessa vez é a amostra e não da população. Então, digamos que eu tenha lá aquele estudo que eu comentei antes, da população, estudando a altura dos porto-alegrenses, certo? Então eu tenho aqui a população de Porto Alegre, são as pessoas que moram em Porto Alegre. Eu tiro uma amostra, né? E eu calculo a média de altura na amostra. Tá? Média, altura, amostra. Tá? O cálculo da média aqui, esse valor, é uma estatística. Tá? Isso é a definição de estatística. A média é uma função matemática da amostra, calculada na amostra, certo? Se eu calcular a média da população inteira, como eu tinha feito antes aqui, né? Média, altura, população, isso é um parâmetro. Notem que os dois são funções matemáticas, são cálculos de média, mas a que é feita na população nós chamamos de parâmetro, e aquela que é feita na amostra nós chamamos de estatística. Então, pessoal, para reforçar vários dos conceitos que nós vimos até aqui, vamos a um exemplo. Pesquisas eleitorais no Rio Grande do Sul. Vamos supor que o candidato Zé encomendou uma pesquisa para saber quantos % de votos ele receberia se a votação fosse na semana que vem. Tá? Então, nesse problema, qual que é a característica que define a nossa população? É votar no Rio Grande do Sul. Tá? Então a população, quem que é? São todos os eleitores que votam no Rio Grande do Sul. Qual que é a unidade pesquisada? Ou seja, qual que é o elemento unitário da minha população? É o eleitor, certo? Cada eleitor é um elemento que compõe toda a minha população. Qual que é a variável aleatória? A variável que nós estamos estudando é a intenção de voto das unidades pesquisadas, a intenção de voto do eleitor. Qual que é o dado que nós vamos obter na nossa pesquisa? A intenção de voto do eleitor, certo? Então, nesse exemplo aqui, nós vamos obter uma amostra, por exemplo, de 4.000 eleitores escolhidos aleatoriamente. Como eles foram escolhidos aleatoriamente, nós cremos, né, que essa amostra seja representativa da população. E nós calculamos a seguinte estatística aqui. 2.000 dos 4.000 eleitores escolhidos aleatoriamente pretendem votar no Zé, certo? Note que esse 50% é a proporção calculada na amostra, ou seja, é uma função matemática da amostra, o que faz com que a gente defina ela como uma estatística. O parâmetro de interesse seria o percentual de pessoas na população inteira do Rio Grande do Sul, tá, dos eleitores que votam no Rio Grande do Sul. Quando eu digo população, eu estou falando da nossa população de interesse aqui nesse estudo, certo? Então o parâmetro seria o percentual de eleitores do Zé na população inteira. A questão é quanto próximo do parâmetro de interesse está a minha estatística, certo? Associado a uma estatística sempre haverá uma margem de erro, tá, gente? Quando vocês veem resultados de pesquisas eleitorais na TV, eles sempre dizem lá tantos % de votos com uma margem de erro de tanto para mais ou para menos. Isso é porque estatística muito dificilmente será igual ao parâmetro que nós queremos estimar.
A amostra, por mais representativa que seja da população, nunca vai ser exatamente igual à população. Mas mesmo assim a estatística pode nos dar uma boa aproximação do verdadeiro valor, tá? E é por isso que vale a pena fazer pesquisa, certo? Aqui está apresentado o processo típico inteiro geral, né, da estatística. Tudo começa tirando uma amostra, né? E aí nós passamos por uma etapa de estatística descritiva, tá? Que, como o nome sugere, tem por objetivo descrever os dados. Se a amostra for representativa, escrever os dados amostrais pode nos dar boas intuições sobre a população. Como que se descreve os dados amostrais? É através de gráficos, tabelas e estatísticas. Os gráficos e tabelas estão associados mais à parte de organização e apresentação dos dados, e as estatísticas são as funções matemáticas que nos dão estimativas dos parâmetros populacionais. Como eu falei anteriormente, existe um erro associado às nossas estimativas que vem da estatística descritiva, certo? E nós conseguimos mensurar esses erros através da teoria de probabilidade, certo? E uma vez associando o erro às estimativas, nós conseguimos chegar finalmente na parte de inferência, que é o nosso objetivo final, certo? Nessa disciplina de Estatística Geral 1, nós vamos nos ocupar da parte de estatística descritiva e teoria de probabilidade. E aí lá na Estatística Geral 2 vocês vão estudar as técnicas de amostragem e de inferência estatística. Então é isso, pessoal. Eu só queria nessa aula dar uma introdução geral do que é a estatística, quais são as aplicações, em que áreas ela existe, e dar uma ideia geral do processo, né? Então na próxima aula nós vamos começar com a parte de estatística descritiva. Nós vamos gastar um tempo nessa área, depois nós vamos passar para a probabilidade, e é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até mais.